já testei, já tenho os resultados e vocês sabem que quando é para testar a dissipação eu fico entusiasmado. Quando o produto tem alguma coisa de novo, mais entusiasmado fico. E quando supera a minha expectativa, ui, que delícia, como diz o outro. Portanto, para quem não sabe o que isto é, caiu aqui de paraquedas, não conhecia isto. Carbonaut é um produto da Thermal Grizzly que a intenção é ser uma alternativa às massas térmicas, é aplicado mais ou menos como um thermal pad. A ideia é a mesma, portanto, há ali uma película que fica entre o chip que vocês estão a tentar arrefecer, seja o processador ou a placa gráfica, em vez de aplicar a massa térmica, colocam isto, sendo que na teoria não degrada com o tempo, portanto não precisam de o substituir ao fim de 1 ano, 2 anos, 6 meses, 4 anos, depende, varia muito a necessidade de substituição de massa térmica, portanto, uma vez aplicado, fica para sempre, mas melhor que isso é que depois de, se entretanto trocarem de dissipador, ou trocarem de processador, ou trocarem de placa gráfica, ou não sei o quê, podem tirar fora, passar para o vosso próximo chip, seja ele qual for. Portanto, estas são as vantagens. As desvantagens, dito pelo próprio Debauer, quando ele estava a apresentar isto antes do lançamento, eu acho que ele disse isso num vídeo com o Steve, acho eu, onde a expectativa é que devem comparar isto, ter a expectativa de ser equivalente a uma massa térmica mediana, medíocre, assim, não muito má, mas também nada de especial. Esta foi a expectativa que ele deixou, ok? Portanto, se compararem com uma boa massa térmica, vão perder algum desempenho, em contrapartida, tendo estas vantagens. Bom, foi mais ou menos com essa expectativa que eu fiquei também, e óbvio que pus à prova. Eu testei isto com o 3700X, algumas outras vantagens e desvantagens eu vou deixar para o fim. Portanto, isto é super estranho de manusear. Eu a certa altura utilizei uma pinça porque aquilo desliza bué em cima do processador. Não conseguia pôr no sítio certo. Escorrega muito. Portanto, ao colocar o dissipador convém ser direitinho, porque for meio de esguelha aquilo pode fugir. É weird, é estranho, certo. Dizem que é muito fácil de rasgar se pegarem com as mãos e fizerem algum tipo de força. Portanto, eu não quis pôr isso à prova. Eu tenho aqui mais, mas tenho apenas 2 Pentel e 2 para AMD. Porque isto tem um tamanho... O tamanho varia, ok? Se for mais pequeno que o que precisam, têm que comprar um maior. Se for maior, podem cortar. Inclusivamente no manual de instruções que traz... traz o manual de instruções. Pequenito, mas traz. Podem cortar com a tesoura. Ainda não experimentei, mas no big deal por aí. Resultados. Eu primeiro peguei no 3700X... de stock, ventoinhas em automático. Portanto, um processador consome... não muita energia, e a linha automático, se tiver dissipação, deixa consumir até 88 watts. Portanto, ventoinhas em automático. Pus lá o NH-D15, que tecnicamente é um D15S, porque eu só estou a usar uma ventoinha, mas whatever. Deixa ver, numa situação destas, qual será a diferença. E já sei que há pessoal que diz, os teus gráficos e as tuas tabelas não têm aquele glamour que alguns têm. Então pega lá um Excel, que é para seres homem. Anda lá. Bom, com a Cryonaut, que foi a massa térmica que eu usei, Cryonaut, uma das melhores massas térmicas que existem por aí também. E portanto, isto é a temperatura ambiente, a máxima atingida no AIDA 64. Se querem saber porque que eu utilizei o AIDA 64, vejam o último ou penúltimo vídeo com 3700X. Os resultados são estes. Isto foi a temperatura máxima e o delta, portanto, este menos este, ok? Temperatura acima da temperatura ambiente. E, portanto, tivemos uma diferença que não chegou a 1 grau. Mas, ok, margem de erro. 1 grau de diferença nesta situação. Alto no clock e na ventoinha. Quer dizer, na ventoinha eu peguei no perfil automático e subi um pouquinho. Também por causa daquela questão que eu já referi. Vejam o penúltimo vídeo, mas whatever. O perfil de ventoinha e estava igual num teste e noutro, e os clocks estavam em automático e voltagens, e o clock manteve-se exatamente o mesmo, as variações de clock os mesmos, a voltagem as mesmas. Portanto, ao fim de 10 minutos houve esta diferença. Sim, perde-se desempenho para uma massa térmica, mas Cryonaut é uma massa térmica muitíssimo boa, só perdeu 1 grau. Portanto, vamos ativar o Precision Boost Overdrive, deixar a motherboard escolher o que fazer com os clocks, e vamos, que vai subir um bocadinho o consumo de energia, um bocadinho os clocks, um bocadinho a voltagem, e vamos, para não haver
variações de ventoinha, vamos colocar todas as ventoinhas a 100% fixo, portanto a ventoinha nem sobe nem desce consoante a temperatura. E sim, portanto, temos um aumento na diferença. Portanto, aqui já se pode ver que isto vai arredondadamente para 1,5 graus, aumentando um bocadinho o consumo de energia do chip. Portanto, acho que dá para perceber a lógica. Se formos aumentando o TDP, a diferença vai aumentando. Ok, passamos de um grau de diferença sensivelmente para 1,5 graus sensivelmente. Portanto, isto fez com que superasse a minha expectativa, porque eu já fiz aqui testes entre diferentes massas térmicas e a diferença em casos extremos chega a ser maior do que esta, entre diferentes massas térmicas. Portanto, quando o bandido do Dr. diz esperem, o desempenho de uma massa térmica é mais fraquito, eu estava à espera de uma diferença maior, mesmo numa situação do consumo de energia não é assim tão grande. Ainda assim, é isto, portanto, 1,5 graus, se o CPU estivesse a consumir talvez 250 watts, talvez a diferença fosse para uns 3 graus, eventualmente. Acho que dá para perceber a ideia da diferença térmica disto, certo? Agora, isto custa entre 10 a 20 e tal euros, portanto, 9,90€ para Intel, 12 euros, esta custa 12,90€, um bocadinho maior, 38 por 38. Isto aqui e esta acho que é para GPU, se não estou em erro, e depois temos esta, muito maior, a ideia deverá ser recortar por onde querem, custa 25 paus. Portanto, funcionalmente a vantagem é não precisarem limpar a massa térmica. Numa placa gráfica, num laptop pode ser interessante porque não tem que o abrir. Para quem troca de dissipador como troca de camisa, tipo eu, dá jeito, porque não é preciso andar a limpar, nunca vai ficar sujo, nunca chega a ficar sujo. Agora, há alertas. Alerta número 1, isto supostamente é condutor de eletricidade, ok? Que não há perigo nenhum, porque aquilo vem, se utilizar o tamanho certo, vem com o tamanho certo. Só não se esqueçam de comprar esta grande, tipo toalhita, e pousar lá para cima e esperar milagres. Cuidado com isso. Outra alerta é que há pessoal que vai pensar que isto, ok, então eu pago 10 euros e nunca mais compro na vida, é mais barato que uma massa térmica. Calma. Depende. Talvez não. Lembra-te de alguns cenários. Cenário número 1. Se comprares para Intel e trocares para AMD, o de Intel não serve, tens de comprar outro. Se for uma pessoa que monta PCs para outra pessoa, que faz manutenção para outra pessoa, não sei o quê, um tubo de 10 euros, que até pode custar menos, mas um tubo de massa térmica de 10 euros pode dar, talvez até para 10 aplicações. 10 euros dá para uma. Massa térmica aí sai muito mais barato do que isto, ok? Lembrem-se disso. Se quiserem a melhor dissipação, incondicionalmente, independentemente de preço ou trabalho ou inconveniente, seja o que for, isto não substitui uma massa térmica de topo, ok? Portanto, se vais montar um Open Loop com um 9900K, aqui eu acho que não faz muito sentido nesse aspecto, porque preço e praticidade não é relevante. A conveniência disto é exatamente no teu sistema. Desde que não seja um TDP muito grande, a diferença no dia-a-dia vai ser virtualmente zero e podes limpar o TPC, nunca precisas tirar o dissipador, e no caso uma placa gráfica de desmontar também, e fica ali, teoricamente, para a vida toda. Eventualmente, se o tamanho servir, no futuro trocas de CPU e mantens na mesma, ok? Portanto, essas são as vantagens nesses casos. Agora, há uma vantagem que eu nunca vi ninguém referir, e só quando eu estava a fazer a troca, a tirar a massa térmica para colocar isto, é que eu reparei, é que me lembrei. E isto é da praxe, e não venham dizer que nunca vos aconteceu. Tenho que ir buscar. Já me aconteceu ao longo dos anos, no mínimo 5 vezes, acho que aconteceu mais. Nunca tirei uma foto quando me aconteceu a mim. Fui buscar uma imagem à internet. Mas já aconteceu várias vezes. Não venham dizer quem monta PCs com regularidade que nunca aconteceu isto no CPU AMD. Eu lembrei-me disso quando estava a tirar e pois, eu agora nunca mais vou ter que ter aquele super cuidado a ver se o CPU não vem agarrado. Dentro daqueles cenários onde não vai ser uma desvantagem para ti, se isto interessar, recomendo vivamente. Para mim, eu tenciono continuar a usar. Subtil perda na interface térmica, para mim compensa em termos práticos, porque eu troco várias vezes. E se ficares mesmo interessado e queres comprar isto, confirma, por favor, tudo o que eu estou a dizer noutras fontes, porque Thermal Grizzly é
patrocinadora da nossa live stream na Twitch, portanto eu posso estar a ser um malvado vendido e isto não prestar para nada, confirma, mas espero pelo menos ter despertado a curiosidade, ver se eu não sou um lunático que estou a querer mentir. Tirando aqueles cenários onde pode ser uma desvantagem, amei, vou continuar a usar, pelo menos para mim, Carbonote all the way, e fiquem bem, bandidolos. Até à próxima.